Você já parou para pensar que o verdadeiro motivo pelo qual sua vida não está progredindo pode ser porque você, no fundo, não acredita que merece? Sim, a dura verdade é que, se você não se valoriza, o mundo também não vai. E sabe o que é pior? Muitas vezes, você nem percebe o quanto a sua baixa autoestima está sabotando suas chances de sucesso. Todos os dias, você se coloca para baixo. Aceita menos do que merece, e isso reflete no seu trabalho, nos seus relacionamentos e até no seu bem-estar. Mas isso não é só um problema, é uma armadilha. E quanto mais tempo você ficar nela, mais difícil será sair. Agora, imagine por um momento se você pudesse mudar isso. E se, em vez de se sentir preso a e insuficiente, você começasse a enxergar seu verdadeiro valor? A boa notícia é que existe um caminho para isso, e tudo começa com a construção de uma autoestima sólida. Sim. Ao fortalecer sua autoestima, você pode transformar a maneira como se vê e, mais importante, como o mundo te vê. Neste vídeo, vou te mostrar como você pode fortalecer sua autoestima de uma maneira tão poderosa que vai transformar cada aspecto da sua vida. Prepare-se para ver mudanças radicais. Mais confiança, mais sucesso, relacionamentos mais saudáveis e, claro, muito mais prosperidade. Se você seguir o que vou te mostrar aqui, vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto para fazer isso. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou compartilhar insights que podem literalmente mudar o rumo da sua vida. E se você achar que esse conteúdo merece, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão te ajudar ainda mais nessa jornada. O que é autoestima e por que ela é essencial para a sua vida? Entendendo a autoestima. Por mais que pareça um termo que ouvimos frequentemente, muitas vezes é mal compreendida. É fácil pensar que autoestima é apenas sobre como nos sentimos a respeito de nós mesmos, mas ela vai muito além disso. Feynman dizia que, para realmente entender algo, precisamos simplificá-lo. Então, vamos fazer isso. A autoestima é, essencialmente, a maneira como nos vemos e nos valorizamos. Ela é como uma bússola interna, que orienta nossas ações, decisões e até mesmo a forma como tratamos os outros. Quando temos uma autoestima saudável, acreditamos no nosso valor intrínseco, o que significa que nos sentimos merecedores de coisas boas, independentemente de falhas ou sucessos externos. Agora, por que isso é importante? Porque essa percepção de nós mesmos afeta quase tudo em nossa vida, desde a forma como lidamos com desafios até como nos relacionamos com os outros. Se a autoestima é baixa, essas áreas são impactadas negativamente. O impacto da autoestima em suas decisões. A autoestima tem um efeito dominó sobre nossas decisões diárias. Feynman sempre dizia que as respostas mais profundas vêm das questões mais simples. Então aqui está uma. Como você se sente sobre si mesmo influencia suas escolhas? Se sua autoestima é saudável, você tende a tomar decisões baseadas em suas necessidades, desejos e valores, sem se preocupar tanto com a aprovação dos outros. Em outras palavras, você escolhe o que é certo para você, e não o que agrada aos outros. Agora, quando a autoestima está baixa, você frequentemente pode se colocar em segundo plano, aceitar menos do que merece ou até tomar decisões para evitar conflitos ou rejeição. Isso pode levar a um ciclo de insatisfação, porque suas escolhas não refletem quem você realmente é ou o que você realmente quer. Por isso, entender o papel da autoestima é essencial para criar uma vida mais alinhada e satisfatória. Autoestima e relacionamentos. Você já percebeu que, muitas vezes, a forma como tratamos os outros reflete a maneira como nos vemos? Feynman era mestre em relacionar complexidades com o que é simples. Ele diria que a forma como você se relaciona com o mundo começa com a forma como você se relaciona consigo mesmo. Quando você tem uma autoestima saudável, você tende a entrar em relacionamentos mais equilibrados. Isso significa que você não aceita menos do que merece, não tenta agradar constantemente ou buscar validação dos outros. Ao contrário, você entra nas interações com confiança, sabendo que merece respeito e reciprocidade. Agora, quando a autoestima está abalada, você pode sentir a necessidade de agradar, de ser suficiente para o outro, e isso pode criar desequilíbrios nas suas relações. Portanto, a autoestima afeta não só como você se sente, mas também como você se relaciona com aqueles à sua volta.
Autoestima e os desafios da vida. Aqui entra um aspecto que Feynman certamente adoraria explorar: a relação entre autoestima e resiliência. Quando você enfrenta desafios, sua autoestima atua como um sistema de defesa. Se você tem uma autoestima fortalecida, os obstáculos da vida são vistos como problemas a serem resolvidos, e não como confirmações de fracasso. Feynman dizia que a curiosidade e a disposição para enfrentar o desconhecido são essenciais para o aprendizado. Da mesma forma, a autoestima saudável nos dá a coragem de nos arriscar e de lidar com os desafios de forma proativa, porque sabemos que, independentemente do resultado, nosso valor pessoal não está em jogo. Por outro lado, uma baixa autoestima pode fazer com que desistamos mais facilmente ou que evitemos desafios por medo do fracasso. Em suma, a autoestima é o combustível que nos ajuda a seguir em frente quando a vida fica difícil. A autoestima como alicerce para o sucesso. Finalmente, a autoestima é o alicerce sobre o qual todo o nosso sucesso é construído. Feynman sempre falava sobre a importância de explorar o mundo sem medo do fracasso, e isso se aplica diretamente à autoestima. Quando acreditamos no nosso valor, somos mais propensos a correr riscos, a buscar oportunidades e a nos desafiar. Isso significa que a autoestima não é apenas importante para nossa felicidade pessoal, mas também para nosso sucesso profissional, para a realização de nossos sonhos e para o alcance de nossas metas. Ela nos dá a base sólida que precisamos para lidar com os altos e baixos da vida, e sem ela, tudo se torna mais difícil. Portanto, aumentar sua autoestima é um dos passos mais poderosos que você pode dar para melhorar todos os aspectos da sua vida. Como identificar os sinais de baixa autoestima e o impacto disso no seu dia a dia? Agora que você tem uma compreensão clara do que é autoestima e por que ela é tão importante, surge uma pergunta: como saber se a sua autoestima está baixa? Às vezes, os sinais não são tão óbvios. Eles podem se manifestar de forma sutil em suas atitudes, pensamentos e comportamentos diários. No próximo tema, vamos explorar como identificar os sinais de baixa autoestima e entender o impacto profundo que isso pode ter em várias áreas da sua vida. Vamos descobrir juntos como reconhecer e reverter esses sinais, para que você possa começar a fortalecer sua autoestima de maneira eficaz. Como identificar os sinais de baixa autoestima e o impacto disso no seu dia a dia? O que é a baixa autoestima e como ela se manifesta? A baixa autoestima pode ser silenciosa, manifestando-se de formas que muitas vezes não percebemos de imediato. Feynman dizia que, para realmente entender algo, precisamos dissecar suas partes. Então, vamos examinar isso. Baixa autoestima é, basicamente, quando a percepção que temos de nós mesmos é constantemente negativa. Isso pode ser refletido em pensamentos autocríticos, como não sou bom o suficiente ou não consigo fazer nada direito. Esses pensamentos podem ser tão automáticos e frequentes que você começa a aceitá-los como verdades, sem questionar. Um dos sinais mais evidentes de baixa autoestima é a dificuldade em aceitar elogios. Você já reparou como às vezes, quando alguém elogia você, sua resposta imediata é rejeitar ou minimizar aquele elogio? Isso acontece porque, no fundo, você não acredita que merece aquele reconhecimento. Se você continuamente planta pensamentos negativos sobre si mesmo, como não sou capaz, ou os outros são melhores que eu, esses pensamentos crescem e se transformam em crenças. Com o tempo, essas crenças moldam suas decisões e ações. Quando você constantemente duvida de si mesmo, fica difícil se arriscar, aceitar desafios ou até mesmo celebrar conquistas. Você começa a se sentir estagnado, incapaz de alcançar suas metas. É importante perceber que esses pensamentos autocríticos não refletem a realidade, mas sim uma percepção distorcida de quem você é. Ao identificar esses padrões de pensamento, você começa a reverter o impacto negativo que eles têm em sua vida. Comportamentos de autossabotagem como reflexo da baixa autoestima. Outro sinal de baixa autoestima é o comportamento de autossabotagem. Feynman era um mestre em observar padrões e tirar conclusões a partir deles, e podemos fazer o mesmo aqui. Quando você tem uma baixa autoestima, é comum que você sabote suas próprias oportunidades. Isso pode se manifestar de várias formas: procrastinação, evitar novos desafios ou desistir antes mesmo de tentar. Por exemplo,
Você pode se inscrever em um curso, mas, quando se depara com um pequeno obstáculo, decide que não vale a pena. Ou, talvez, você evite conversar com seu chefe sobre uma promoção, porque acredita que não merece o reconhecimento. Esses comportamentos de autossabotagem são como armadilhas invisíveis que você cria para si mesmo, impedindo seu crescimento e sucesso. Identificar esses comportamentos é crucial para romper esse ciclo e começar a tomar ações mais construtivas. O impacto da baixa autoestima nas relações pessoais, assim como exploramos no primeiro tema. A autoestima afeta diretamente a maneira como nos relacionamos com os outros. Feynman nos ensinou que a física nos conecta a tudo ao nosso redor, e o mesmo pode ser dito sobre a autoestima. Ela influencia profundamente nossas interações. Com baixa autoestima, muitas vezes aceitamos menos do que merecemos em nossos relacionamentos. Isso pode significar tolerar comportamentos prejudiciais, ou até mesmo nos colocarmos em segundo plano para evitar conflitos. Você pode se pegar dizendo sim quando quer dizer não, ou aceitando críticas injustas para manter a paz. Além disso, a baixa autoestima pode fazer com que você busque validação externa constantemente, o que cria um desequilíbrio nas relações. Esse padrão não apenas afeta sua saúde emocional, mas também a qualidade das conexões que você constrói com os outros. A falta de autoconfiança e seu impacto no sucesso profissional. Feynman era um defensor do questionamento e da curiosidade. E é isso que você deve começar a fazer em relação à sua confiança. Quando você tem baixa autoestima, ela mina diretamente sua autoconfiança, e isso tem um impacto profundo em sua vida profissional. A falta de confiança em suas habilidades faz com que você hesite em assumir novos desafios ou se destacar em seu ambiente de trabalho. Você pode evitar falar em reuniões, não expressar suas ideias, ou até deixar oportunidades passarem porque não acredita que está à altura. Ao longo do tempo, essa falta de ação pode prejudicar sua carreira, limitando suas conquistas e progressos. O primeiro passo para reverter isso é identificar que a falta de autoconfiança está ligada à percepção equivocada de seu valor. Ao reconhecer esse padrão, você começa a trabalhar ativamente para construir uma autoestima mais forte e uma autoconfiança que o permita prosperar profissionalmente. Cuidado com a autocrítica. Transforme pensamentos negativos em afirmações positivas. Vamos explorar como pequenas mudanças no diálogo interno podem gerar uma grande diferença na maneira como você se vê e no modo como vive sua vida. Cuidado com a autocrítica. Transforme pensamentos negativos em afirmações positivas. O poder destrutivo da autocrítica. Feynman sempre defendia que, para resolver um problema, devemos primeiro entender sua raiz. Quando se trata de autoestima, a autocrítica é um dos maiores vilões. A autocrítica é aquela voz interna que constantemente aponta o que você fez de errado, como poderia ter feito melhor ou até porque você não é bom o suficiente. Ela pode ser tão sutil que, às vezes, nem percebemos o quanto estamos nos julgando. Essa crítica constante acaba minando a confiança e nos deixando presos em uma espiral de negatividade. A autocrítica não apenas afeta como nos sentimos, mas também como agimos ou deixamos de agir. Quando acreditamos que não somos capazes, evitamos tentar. E essa falta de ação acaba reforçando ainda mais a crítica, criando um ciclo destrutivo que nos impede de progredir. Mas será que a autocrítica sempre foi parte de quem somos? Ou será que é algo que podemos mudar? Questionando a validade dos pensamentos negativos. Feynman era um defensor da curiosidade e do questionamento constante. Então vamos aplicar esse princípio à autocrítica. Será que todos os pensamentos negativos que temos sobre nós mesmos são verdadeiros? Quando você começa a analisar esses pensamentos com uma mente curiosa, muitas vezes percebe que eles são baseados em suposições erradas, expectativas externas ou medos antigos. Um exemplo: quando você falha em algo, a crítica interna pode dizer você nunca faz nada direito. Mas se você parar e questionar essa frase, verá que é um exagero. Claro que você já fez muitas coisas corretamente no passado. Questionar os pensamentos autocríticos nos dá uma visão mais objetiva e menos emocional das situações. E é esse distanciamento que nos permite começar a substituir essas críticas por afirmações mais realistas e positivas.
Como transformar a autocrítica em afirmações positivas? Transformar a autocrítica em afirmações positivas não é apenas sobre pensar de forma otimista, é sobre criar uma nova narrativa interna baseada na verdade. Feynman dizia que a ciência é feita de pequenas correções ao longo do tempo, e o mesmo vale para a mente. Se a autocrítica diz eu não consigo fazer isso, pergunte-se: será que isso é verdade? Ou é apenas um medo de fracassar? Depois, reescreva o pensamento. Eu posso não conseguir agora, mas sou capaz de aprender e melhorar. Substituir pensamentos negativos por afirmações positivas não significa ignorar desafios ou dificuldades, mas sim abordá-los de uma maneira mais construtiva e compassiva. Ao praticar essas afirmações, você começa a mudar sua perspectiva sobre si mesmo, a fortalecer sua confiança e autoestima. O impacto das afirmações positivas no cérebro. Feynman sempre estava interessado nos mecanismos por trás dos fenômenos. Vamos aplicar essa curiosidade à maneira como o cérebro reage às afirmações positivas. A neurociência mostra que nosso cérebro é moldado pelos pensamentos que repetimos com frequência. Se você constantemente se critica, está fortalecendo os circuitos neurais que reforçam sentimentos de inadequação. Mas se você começar a praticar afirmações positivas, está, na verdade, treinando seu cérebro para criar novos padrões de pensamento. Com o tempo, essas novas redes neurais se tornam mais fortes e substituem os antigos caminhos da autocrítica. Isso é chamado de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar. Portanto, quanto mais você praticar pensamentos construtivos e positivos, mais naturalmente eles se tornarão parte do seu diálogo interno. Como manter a prática das afirmações positivas? Como Feynman nos ensinou, o conhecimento é inútil se não for aplicado. Saber que as afirmações positivas são poderosas é o primeiro passo, mas colocá-las em prática requer consistência. Um dos maiores desafios é lembrar de aplicar as afirmações em momentos de autocrítica. Uma técnica prática é manter um diário de afirmações, onde você escreve seus pensamentos positivos todos os dias. Isso ajuda a reforçar o hábito de pensar de forma construtiva. Outra estratégia é usar lembretes visuais, post-its ou notas no telefone com frases positivas, que você pode consultar ao longo do dia. Com o tempo, essa prática se torna automática, e você começará a perceber uma mudança significativa na maneira como se trata. Quanto mais você pratica, mais fácil será transformar a autocrítica em um diálogo interno que promove crescimento e autoestima.